Fala moçada, estamos aqui mais uma vez para mais um vídeo de geografia. E desta vez eu proponho a vocês um estudo um pouco mais aprofundado em relação ao nosso último assunto, os processos de regionalização. Se vocês se lembram bem, no último vídeo eu disse a vocês que o Brasil ele pode ser regionalizado. E o que seria isso? Nós podemos separar o Brasil segundo algumas características, alguns aspectos semelhantes. Então no Brasil nós temos, e é comum a gente perceber nos vestibulares, a cobrança em relação à divisão do IBGE, São as famosas macro-regiões administrativas do país. Também nós temos a divisão segundo Pedro Pinchas, que são os complexos regionais geoeconômicos. E também nós temos a famosa divisão dos 4 Brasis de Milton Santos. Então, ao longo dos próximos vídeos, vamos falar um pouquinho de cada uma delas. E hoje, eu proponho a vocês a divisão segundo o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Vamos dar uma olhada aqui na tela, por gentileza. Nós temos aqui a divisão segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O IBGE, ele divide o Brasil segundo 5 grandes regiões, ou as famosas macro-regiões. Nós temos o Norte, o Nordeste, o Sudeste, o Sul e o Centro-Oeste, E o IBGE, ele propõe quais os critérios para esta divisão. Bem, o IBGE, segundo as divisões, propostas pelo IBGE, nós temos as divisões segundo as características físicas do país. Então, para cada uma destas macro-regiões se destaca uma característica física. Por exemplo, o clima, o relevo, a vegetação, Assim como no norte, predominantemente, nós temos a floresta amazônica. Nós temos no sul os pampas, Nós temos também no centro-oeste o cerrado ou no nordeste a caatinga. Agora eu quero chamar a atenção aqui para uma coisa. Isto não quer dizer que sejam as características exclusivas e homogêneas dessas regiões. Vamos lá. O centro-oeste ele é caracterizado pelo cerrado. Entretanto, porém, é óbvio que nós temos a ocorrência do Pantanal. Nós também temos, os pampas no sul do Brasil. Agora, isso não quer dizer que não possa ter as araucárias e as caatingas, a caatinga no nordeste brasileiro, no sertão. Isso não quer dizer que não possa ter, a zona da mata ou até os mangues e restingas no litoral do nordeste, da região nordestina. Então, as características naturais foram os primeiros critérios adotados pelo IBGE. Outra característica é a econômica. Para cada uma dessas regiões existe uma predisposição econômica, inclusive pelos próprios aspectos naturais. A pecuária, a agricultura, o extrativismo, a industrialização. Então nós temos as 5 macro-regiões no Brasil, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, acerca das suas características naturais e das suas predisposições econômicas, ok? Agora vamos dar uma olhada neste mapa daqui. Sob este critério, nós vamos perceber que o Brasil ele tem estes limites regionais coincidentes com as fronteiras dos territórios dos estados. E é aí que nós temos um pequeno problema. Qual é o problema, Sidney? Isso não torna a região mais precisa? Sim. Mas o quão as características naturais e físicas obedecem a estes limites territoriais? É aí que vem. Quando nós coincidimos o limite regional com a fronteira territorial, você corre o risco de comprometer o critério. Logo, as características físicas do estado de Minas Gerais, elas não vão se interromper porque ela vai entrar no Nordeste, porque ela vai entrar no território da Bahia. E a divisa entre o Sudeste e o Nordeste é exatamente ali. Então, uma das coisas que pode cair no vestibular para você é justamente isso. Quais são os limites regionais desta proposta, e aí você vai dizer que são as fronteiras dos próprios estados que compõem as regiões e qual é o comprometimento, qual é a consequência deste processo. É justamente isso. A fidelidade destes critérios, ela vai ficar comprometida. Nós não vamos ter fidelidade total em relação a isso. Para vocês verem aqui, eu usei a região do Sudeste como exemplo. O norte de Minas, o famoso Nordeste Mineiro, Vale do Jequitinhonha, parte do Vale do São Francisco, se assemelha muito mais a macro-região nordestina do que propriamente disse o Sudeste, que é uma região industrializada, caracterizada também pela zona da mata, Lembrando aqui a vocês, não podemos esquecer que quando eu comparo o Complexo Regional de Pedro Pinchas, que nós vamos inclusive falar na próxima aula, com o critério do IBGE, o Pedro Pinchas não obedece às fronteiras territoriais dos estados, deixando estados como Maranhão, como Minas Gerais, como Mato Grosso, em 2 grandes regiões, chamadas de complexos regionais geoeconômicos, segundo o Pedro Pinchas. Veremos isso no próximo vídeo, E lembrando aqui, para que nós possamos encerrar, os conceitos básicos sobre o espaço e o meio ambiente, Região
né, caracterizado por estas semelhanças fitogeográficas, né, econômicas, desenvolvimento humano e tecnológico, quais quer que sejam elas, né, a paisagem, o retrato, né, a fisionomia do espaço, a imagem dinâmica e mutável que nós temos aqui de cada um destes espaços, o local, que não passa meramente de uma localização, de uma coordenada geográfica, de um ponto qualquer sobre a superfície terrestre, e, finalmente, o território, né? Que podendo ser o Brasil, um estado brasileiro, uma cidade, desde que sob ele tenha, né, uma relação de poder e ele seja circundado por uma fronteira. Bem, este é mais um vídeo, né, para que nós possamos entender aí um pouquinho mais sobre o regionalismo brasileiro, né? Nos aguardem aí nos próximos vídeos e, não se esqueçam, inscreva-se no nosso canal, acompanhe-nos diariamente e até a próxima, meus queridos.